Um grande abraço para você que está ligado aqui na Gol. O assunto é a Série A do Campeonato Brasileiro. Na 29ª rodada, estamos nas 10 últimas rodadas do Brasileirão. Hora da decisão na parte de cima, pelo título, Libertadores, Sul-Americana e também rebaixamento. Você vai deixando o seu like, se inscreve aqui no canal e não deixe de participar com a gente. 29ª rodada iniciada nesse meio de semana. O Fluminense venceu o Goiás por 5-3. Fluminense que não vencia há 4 rodadas, bateu o time goiano por 5-3 numa bela virada e excepcional atuação do atacante Keno. O Red Bull Bragantino, vice-líder do campeonato, perdeu para o Atlético Mineiro em casa por 2-1. O Bragantino não perdia 8 jogos, depois de 6 vitórias e 2 empates, voltando a perder no campeonato para o Galo, bom para o Botafogo, que não pôde jogar nesse meio de semana, mas vê seus principais adversários caindo nessa quarta-feira. O Atlético Paranaense meteu 3-2 para cima do América, mais uma vitória na Arena da Baixada. O América que joga sempre muito bem, mas sempre perde os jogos, não consegue pontuar, não consegue sair da situação difícil que está, rebaixamento virtual aí pro Coelho. O Palmeiras meteu 5-0 no São Paulo, no Allianz Parque, uma atropelada digna, e o time do São Paulo segue sem vitórias como visitante. O Cruzeiro meteu 3-0 no Bahia, depois daquela bela vitória no Clássico por 1-0 na Arena MRV contra o Galo, venceu a segunda seguida contra o Bahia, que vinha inclusive de 3 vitórias. O Grêmio meteu 3-2 no Flamengo, vinha de 3 derrotas seguidas e conseguiu se recuperar para cima do Flamengo, do Tite, que já merece as primeiras críticas no jogo lá na Arena do Grêmio. Na Arena Pantanal, o Corinthians venceu por 1-0 com gol do Ângelo Romero, vitória fundamental na luta contra o rebaixamento. Falando nessa luta da parte de baixo, quinta-feira a rodada tem complemento. Vasco da Gama recebe o Internacional em São Januário às 19 horas e às 9h30 tem Santos e Curitiba. Vasco e Santos dentro da zona de rebaixamento jogam como mandantes, podendo se livrar da zona do rebaixamento em caso de vitória. E no Castelão vai ter Fortaleza e Botafogo, só Deus sabe quando o jogo seria nesse meio de semana, mas Fortaleza vai jogar a final da Copa Sul-Americana no fim de semana. O jogo só poderia ser realizado na terça-feira, mas acabou sendo adiado e a CBF deve marcar a data brevemente para esse confronto. O Botafogo, mesmo sem jogar, acabou se dando muito bem, como a gente vai ver na classificação geral do campeonato. Tá aí o Botafogo liderando com 59 pontos, manteve os 7 pontos de frente para o vice-líder Red Bull Bragantino, que depois de 8 jogos voltou a perder, parou em 52. Terceiro lugar para o Palmeiras com 50, voltando a vencer, 2 vitórias seguidas agora, e conseguiu ultrapassar o Flamengo, que está em quarto lugar também com 50 pontos, diferença no saldo de gols. Aliás, o saldo de gols do Palmeiras foi enriquecido, depois da vitória de 5-0 para cima do Clássico contra o jogo contra o São Paulo. Então G4 com Botafogo, Red Bull Bragantino, Palmeiras e Flamengo. O Tite só tinha vencido e perdeu no jogo contra o Grêmio. Ainda na faixa da Libertadores, quinto lugar para o Atlético Paranaense com 48, sexto lugar para o Grêmio, tem 47, o Grêmio que vinha de 3 derrotas, 3 derrotas seguidas, voltando a vencer justamente contra o Flamengo, voltando para a faixa de Libertadores. E o Atlético Mineiro em sétimo com 46, mais uma vez passando perto de entrar na zona de classificação da Libertadores, mas não foi dessa vez. Acabou vendo aí o Atlético Paranaense e o Grêmio vencendo seus jogos, por isso não conseguido entrar pelo menos na faixa de classificação das vagas auxiliares ali da Libertadores, quinto e sexto lugares. Então o Galo está em sétimo. Oitavo, Fluminense com 45, voltando a vencer. O Flu estava 4 jogos sem vitória no Brasileiro, está com a cabeça totalmente voltada para a final da Libertadores, dia 4 de novembro, mas precisa fazer seus pontinhos enquanto isso no Brasileiro, e voltou a vencer, dessa vez o time do Goiás, por 5-3. O nono colocado é o Fortaleza com 42 pontos, é um pouquinho mais distante aí da Libertadores essa altura, 5 pontos atrás, mas segue nessa luta, tem um jogo a menos agora para ser realizado contra o Botafogo. Décimo é o São Paulo com 38, com 37, 11º Cuiabá, 12º Cruzeiro também tem 37, 13º Corinthians tem 36, voltando a vencer, 14º Internacional com 35, tem um jogo muito importante contra o Vasco na quinta-feira. 15º Bahia tem 34, 16º Goiás tem 31. A zona do rebaixamento em 17º o Vasco da Gama tem 30, 18º o Santos tem 30. Os dois jogam na quinta-feira como mandante
Em caso de vitória, os dois podem sair da zona do rebaixamento, ultrapassando aí o Goiás ou ultrapassando Vasco ou Santos, né? Dependendo de quem vai ganhar e de quem não vai. O fato é que os dois jogam como mandantes. 19º no Curitiba tem 20 pontos e o lanterna é o América Mineiro. Vamos aos principais artilheiros. Chiquinho Soares do Botafogo tem 16 gols. O vice-goleador é Marcos Leonardo do Santos. Com 11 gols aparecem Vitor Roque do Atlético Paranaense, Paulinho e Hulk do Atlético Mineiro. E com 10 gols fechando a lista, Daverson do Cuiabá e Eduardo Sacha do Bragantino. Esse foi o resumo da Série A do Campeonato Brasileiro, reta final da 29ª rodada, são as últimas 10 rodadas do Brasileirão, hora de definir tudo. Deixa o seu like aí, se inscreve no nosso canal e acompanhe nossos vídeos por aqui. Um abraço, turma!